Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para mais uma aula de história, certo? E o tema de hoje, a nossa aula de hoje é o processo de ruralização do Ocidente. Vamos compreender como esse processo ocorreu, quais foram os povos que participaram dele, como é que isso tudo aí se materializou, certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje? E aí nós vamos falar sobre esse processo de ruralização. Como é que ele ocorreu? Então vejam só, na aula passada a gente trabalhou aí o declínio, certo, do Império Romano. E aí pouco a pouco, por vários acontecimentos, esse Império Romano começou a ter um fim. E aí com esse declínio do Império Romano, ocorreu o aumento da insegurança nas cidades romanas. Essas cidades passaram a ser invadidas por outros povos e saqueadas. E a população começou a ficar com medo, passou a ser um ambiente totalmente instável ali para se conviver, para morar, para poder viver ali, certo? E aí outro fator também que contribuiu para esse processo de ruralização aí foi o empobrecimento que muitas pessoas passaram a vivenciar aí por conta da crise econômica que fez com que esse Império Romano aí também tivesse fim. Então, com essa crise econômica aí e com medo dos germanos, que eram os povos aí que frequentemente invadiam as cidades romanas, invadiam essas cidades e acabavam ali pregando medo na população, a população acabou se mudando para o campo. E aí a gente vai ter um êxodo urbano, que é quando a população vai sair do espaço urbano para morar no espaço rural, no campo, tá certo? E aí, mas a pergunta é: quem foi que deixou de morar na cidade e foi morar nesse campo aí? Então a gente vai ter dentro desse processo aí os nobres, os comerciantes, pobres, artesãos. Cada um deles tem um motivo específico, basicamente, para fazer essa mudança de ambiente. Para você deixar de morar na cidade, aí nas cidades, com tudo que já estavam consolidados, e morar no campo, tinha que ter um motivo. Então a nossa pergunta seria por quê? Porque esses agentes aí, essas pessoas, elas deixaram as cidades para morar no campo. Então vejam só, por motivos um pouco diferentes, mas o maior motivo comum entre eles era justamente esse medo que eles estavam ali do espaço urbano ser constantemente invadido. Então veja, os nobres, eles foram atingidos pela crise, acabaram aí tendo uma diminuição, nesse caso, da fortuna, e eles acabaram, por conta dessa crise, decidindo morar aí nas suas propriedades, nas suas grandes propriedades aí na área rural. Os comerciantes também já estavam aí afetados, digamos, também com o alto pagamento de impostos aí. Então, com medo, basicamente, desse ambiente que estava muito instável na época, que era a cidade, eles passaram a viver no campo. Então, os pobres artesãos também vêm se transferindo aí, mudando para o campo, também por esses motivos aí. Mas o principal deles era esse, a insegurança, o medo, certo? Por conta da crise, essas pessoas elas vão começar a ir para o espaço rural para prover ali o seu sustento. E nesse aspecto, formou-se então o que a gente vai chamar do processo de colonato. O que seria esse processo de colonato aí? Então veja, é o processo onde essas pessoas que foram residir no campo, elas começam a trabalhar aí para esses nobres, certo? E aí começa-se a se estabelecer um sistema, e esse sistema aí, essa relação entre o colono e o nobre vai ser chamado de colonato, certo? Então vejam só aí no slide. No campo, as terras cultiváveis estavam nas mãos de grandes proprietários. Os pobres que lá foram passaram a trabalhar para eles na condição de colonos. Então, como é que funcionava essa relação de colono aí? Como é que o nobre, dono da propriedade lá, aceitava que essas pessoas trabalhassem em suas terras?
como é que se estabelecia essa relação entre eles. Então, veja, primeiro a gente precisa entender como é que esse colono ele era visto e quais eram as atribuições dele, como ele era definido. Então, o colono era um trabalhador que cultivava um pedaço de terra do proprietário, tá certo? E em troca entregava a eles uma parte da colheita como pagamento pelo uso da terra. Então, vejam só, pessoal, o dono da terra, o nobre, tinha uma grande propriedade, passou a morar no campo por vários fatores aí. Então, você vai ter justamente esse processo de ruralização muito marcante durante um certo período. E esses nobres dispunham aí de muitas terras, tá certo? Eles possuíam muitas terras. E para poder cultivar e tirar o sustento ali, começou-se a aceitar, nesse caso, que várias pessoas aí que eram agricultores, pobres aí, trabalhassem nessas terras, cultivassem e depois, tá certo? Esse colono teria que dar uma parte do que era lucrado ali dessa colheita, tudo mais, como pagamento para esse proprietário. E aí essa relação entre colono, entre nobre, a gente vai chamar aí de colonato, certo, pessoal? E vamos entender aí, para a gente poder entender, esse processo de ruralização foi desencadeado, em grande parte, pelo medo que as pessoas estavam sentindo de morar na cidade e passaram a viver no campo. Então, a gente tem que entender que tipo de povos aí invadiam essas cidades. Então, um dos principais povos aí eram os germanos. Esses germanos eram formados por diferentes povos. Então, vejam só, eram habitantes aí da Germânia, eram divididos em vários grupos, certo? Então, cada grupo tinha suas próprias características, sua própria cultura ali, mas havia algo que era muito comum entre eles, era que esses germanos aí, basicamente todos esses povos, esses grupos que formavam-se aí os germanos, eles eram povos guerreiros e agricultores, certo? E eles acabavam invadindo essas cidades aí, tomando posse de vários lugares e colocando medo, certo, nos habitantes das cidades aí romanas. Então eles passaram a ser temidos pelos habitantes. E é por conta desses episódios que as pessoas começam aí a deixar as cidades para morar no campo e a gente vai ter aí o processo de ruralização. Então, veja, em busca de soluções para a crise, o que acontece aí nessa busca de soluções? Mas alguém, se a gente estava lá vivendo em crise, se todo esse império estava sofrendo com isso, alguém deve ter pensado aí em solucionar. E a gente vai ter nessa história aí, né, as pessoas vão ter alguns imperadores que vão realmente intervir para melhorar essa crise e para poder estabelecer uma ordem. Alguns conseguiram, outros não, e aí foi um processo bem longo na história. Então vejam só, a crise econômica enfraqueceu o governo imperial, aí, que por sua vez ficava sem pagar os soldados ou atrasava seus salários. Isso fez com que muitos soldados aí se aliassem aos generais, certo? E havia ali uma disputa muito grande entre esses generais para se tornarem ali imperadores. Então você já tem uma crise muito grande. Essa crise aí desencadeia, no caso, essa falta de pagamento para os soldados. Sem essa lealdade dos soldados, que era algo extremamente necessário, principalmente para um império, a gente vai ter aí alguns problemas, certo? Então, alguns imperadores, no entanto, buscaram soluções para a crise. Um deles foi aí conhecido como Diocleciano. Criou a tetrarquia, tá certo? Esse sistema aí foi criado por Diocleciano e ele começou a colocar, digamos assim, uma certa ordem em todo o ambiente onde ele estava ali, começou a estabelecer novamente uma ordem nesse império, certo? E aí vamos entender um pouquinho como é que se estabelecia essa tetrarquia.
A tetrarquia é um governo de 4 imperadores, certo? Cada um responsável por uma grande região do império. Então, cada um ficava com uma parte ali e todo mundo governava junto para poder estabelecer essa ordem. Essa reforma surtiu efeito, mas assim que Diocleciano deixou o poder por motivos de doença, os generais voltaram a disputar o cargo de imperador. E novamente a gente vai aí enfrentar na história crises, insegurança de todos esses habitantes que precisava aí dessa ordem, dessa estabilidade para poder criar e manter esse império firme e forte, certo? E nisso a gente vai ter outro imperador que participou também dessa solução de crise e que ficou muito famoso na história, que foi nesse caso aí o imperador Constantino, que foi outro imperador aí que buscou soluções para a crise, tá certo? Que causou ali no império. Então veja só, ele combateu os germanos com eficiência, certo? E por motivos de segurança, ele mudou o império aí para Bizâncio, que era a cidade que passou a se chamar aí, Constantinopla. Esse nome Constantinopla aí, que passou a sediar, nesse caso, o império todo aí, a sede do império, foi em homenagem a ele, tá certo? Foi em homenagem a Constantino. Então vejam só, pessoal, o processo de ruralização que a gente discutiu na aula de hoje, ele é resultado de uma série de fatores, certo? Então vejam, o Império Romano entra em crise por vários fatores aí diferentes e acaba enfraquecendo. E com esse enfraquecimento, outros povos, como os germanos, começam a invadir as cidades, começam a saquear. E aí esse medo, essa insegurança, faz com que as pessoas deixem o campo, deixem a cidade, perdão, para morar no espaço rural, no campo, certo? E aí esse processo foi bem marcante. Porque normalmente as pessoas fazem o inverso, elas saem do espaço rural para, no caso, morar no espaço urbano, porque o espaço urbano, uma vez organizado, ele consegue aí trazer uma certa estabilidade para as pessoas. E aí esse processo fica bastante famoso na história, justamente porque ele ocorre o contrário, aí, dessa forma. Então, vocês estão vendo aí nesse processo que as pessoas aí, elas precisavam ter um império todo organizado, toda uma ordem, para poder residir com segurança nessas cidades. Uma vez que não tem, elas passam a viver no campo. E aí, quando elas vão para o campo, elas desenvolvem outros sistemas. E esses sistemas aí vão ajudar elas a sobreviverem em meio a essa crise, certo? E esses imperadores mencionados aí, eles vêm justamente para fazer o processo de tentar colocar ordem ali em todo esse sistema. Por um bom tempo, isso resultou em bons resultados ali, todo mundo conseguiu controlar, digamos assim, a crise. Mas, assim como todos os outros impérios aí da história que tiveram, teve seu fim, certo? E o Império Romano, ele teve o fim. E aí, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, certo?